Olá você aí, seja bem-vindo ao meu canal. Neste vídeo aqui você verá o diretor-geral da Polícia Federal humilhando, detonando, esculachando, esculhambando, humilhando o deputado federal Marcel Van Hatten, um bolsonarista sujo que tenta criar a narrativa de que o escândalo do INSS é tudo culpa do presidente Lula. É um mentirosinho salafrário, porque todos nós sabemos que o escândalo do INSS começou em 2019, mas nós também sabemos que esses bolsonaristas são sujos, hipócritas, e o diretor-geral da Polícia Federal vai deixar claro, vai pegar todos os fatos e jogar na cara do Marcel Van Hatten como se ele fosse nada. Se você gosta desse tipo de vídeo, ó, deixa um like, um comentário, compartilha esse vídeo, se inscreve no canal, seja membro do canal, tudo isso ajuda muito. Para os bolsonaristas aqui de plantão, ó, faz o L e continua chorando. Vamos lá. Ei, confira a loja do canal, nela há produtos exclusivos e especiais para você que fez o L. Olha na descrição. Contra mim, sem provocação do suposto ofendido, o delegado Fábio Schor, que só depois foi consultado se ele queria representar contra mim. E sem autorização da Constituição, porque a Constituição não permite nenhum tipo de perseguição da polícia por opinião, palavras e votos. Pois bem, o delegado Andrei deveria estar aqui. Eu queria perguntar algo que talvez ainda não foi perguntado aqui, pelo menos eu não ouvi dos colegas parlamentares que muito bem formularam outras perguntas. Eu queria perguntar ao delegado Carlos Henrique Oliveira de Souza se foi, por acaso, a Vossa Senhoria que o delegado Andrei perguntou sobre o andamento dessa investigação, enquanto ela estava sob sigilo, para depois dar uma entrevista a um canal de imprensa de esquerda dizendo que o Sindinap, que é o Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos, em cuja diretoria está o irmão do Lula, o Frei Chico. Se foi a Vossa Senhoria, delegado Carlos Henrique, ou o Luiz Eduardo, ou o Alexandre, algum de vocês, que Andrei perguntou sobre o andamento dessa investigação sigilosa, para depois, enquanto ainda sob sigilo, levou à imprensa a informação de que o sindicato do irmão do Lula não estava sendo investigado. Ok, não está sendo investigado então. O sindicato do irmão do Lula não está sendo investigado. Fim. A Polícia Federal falou, escutem, ouçam e aceitem. É isso. Fim. De saber, eu queria entender também, depois de saber se foi de Vossa Senhoria que saiu essa informação ou não, eu queria entender também por que esse sindicato não está nas investigações. Porque ele não fez nada de errado. Deve ser por isso. Por que será? Fala pra nós, vai. Pois, como nós vemos, inclusive, nos dados que obtivemos pela Lei de Acesso à Informação no Portal da Transparência, o Sindicato do Irmão do Lula teve um aumento exponencial nas contribuições, principalmente durante o governo do seu irmão, atingindo 154 milhões de reais. Tanto é assim e tanto são verdadeiros esses dados que protocolamos representação no TCU, e o TCU ontem deu... A Polícia Federal não colocou a empresa do irmão do Lula em nenhuma investigação. A CPI é suja, pessoal. São só bolsonaristas tentando tumultuar, porque eles sabem que o Bolsonaro está quase indo preso e estão criando aí esses alarmes, mas não funcionará. Anteontem, me corrija a assessoria, deu pela necessidade de investigar de fato também esse sindicato. Eu queria entender por que não foi investigado, se houve algum tipo de prevaricação de alguém, alguma informação que talvez não estivesse muito clara, apesar de estar no portal de transparência para a investigação, e principalmente ao senhor Andrei. E para concluir, senhor presidente, eu queria também lembrar aqui que essa postura do delegado Andrei de dar uma entrevista tratando de um caso ainda sob sigilo é uma postura que não se coaduna com a sua função de diretor-geral da polícia. Quem é você para falar o que a função do diretor-geral da polícia, ou sei lá o que da Polícia Federal tem que fazer ou não? Quem é você, seu sujo? Vai primeiro resolver a situação do atropelamento que você não resolveu até hoje? Você é um criminoso, todos nós sabemos disso. Pesquisa no Google, Van Hatten atropelamento. É isso que você sabe, precisa trazer misérias para o Brasil, destruições. A Polícia Federal, inclusive, também quero fazer essa pergunta, gostaria da opinião de Vossa Senhoria sobre o fato de ou a possibilidade de estas afirmações feitas pelo delegado Andrei ter atrapalhado as investigações. E é por isso que o Novo entrou com uma representação no Ministério Público com uma notícia crime contra o delegado Andrei para análise de sua conduta, pois, na nossa opinião, essa conduta, repito, não se coaduna. Pessoal, esse pessoal aqui também teve a mesma opinião que cloroquina salvaria você do Covid-19. Vocês vão ouvir esse pessoal aqui que usa cloroquina no lugar de vacina. Essa é a opinião deles também.
O diretor-geral ele tem acesso a algumas informações, normalmente na fase ali prévia à deflagração da operação. Enfim, ele tem esse conhecimento. Uma dessas apresentações, na verdade, eu participei, enfim, e é passado um panorama geral da investigação para o chefe da Polícia Federal, Dr. Andrei. Para a gente, para a polícia, isso é um caminho muito tranquilo e praxe, né? Eu vou completar 27 anos na Polícia Federal, enfim, já fui diretor executivo no governo passado, fui superintendente regional em Pernambuco, fui superintendente no Rio de Janeiro, fui coordenador geral aqui de Polícia Fazendária, agora estou na Paraíba como superintendente regional. A gente tem um modelo de trabalho, um modelo de atuação. Obviamente eu não posso responder pelo delegado Andrei, enfim, a essas indagações, algumas dessas indagações, mas eu posso lhe dizer o seguinte, assim, essas informações algumas informações sigilosas, logo depois da operação, o juízo determinou o levantamento do sigilo de algumas dessas informações. A própria representação inicial, enfim, que tem 247 folhas, eu passei o final de semana lendo para estar mais esclarecido sobre alguns detalhes da operação, porque tinha também um panorama geral inicialmente, também isso está aberto. Assim como o relatório da CGU, onde estão essas informações em relação não só ao Sindinap, quanto às outras 10 instituições. E assim, o que eu posso falar, assim, o Sindinap é investigado. Então, assim, e aí com essa fala eu encerro a minha resposta, esperando ter atendido às suas indagações. Já deixou claro aqui para o Marcel Van Hatten que ele mente, que ele não lê, que ele não está integrado nos assuntos, que ele não está nem aí para nada, meu amigo. Se você soubesse disso, você não teria feito uma pergunta tão idiota como a que você fez, Marcel Van Hatten. A Sindinap, aí o que você está falando, está sendo investigado pela Polícia Federal. Pois no fim, acabou, porque você fez esse escândalo todo. Você gosta, né? Gosta. Sindinap, AAPB, AAPEN, CONTAG, PPS Universo, UNASPUB, UNASPUB, CONAFER, APDAP Prev, ABCB Amar Brasil e CAAP, CAAP. Vocês viram, né? Sindinap está sendo investigada, a empresa do irmão do Lula está sendo investigada. Não é como o Van Hatten falou, como se eles não estivessem sendo, como se eu tivesse deixado de lado, como se nada disso importasse. Não, Marcel Van Hatten, a Polícia Federal está fazendo um ótimo trabalho, veja. Em relação ao relatório da CGU, nesse relatório constam as 11. Né? Esse número de 30 ele vem de outra fonte. Não me lembro em detalhe se ali também constam todas as, talvez até tenha, mas o foco da investigação, o principal, como eu já falei, são as 11. Não tenho precisamente aqui o valor que foi apreendido. No dia da operação, a gente apreendeu bens ali, cerca de 59 milhões, aproximadamente 60 milhões, em bens. Isso é muito pequeno, né, em virtude do... Mas foi o que nós conseguimos. Não tenho dados por estados e por cidadão, mas certamente na representação aqui o senhor terá mais elementos nessa parte que já está, enfim, levantado o sigilo. É isso aí, pessoal. A Polícia Federal está tratando esse caso com muita organização, com muita seriedade, diferentemente do Marcel Van Hatten, que só quer causar para as redes sociais. Se ele tivesse estudado, ele veria que a empresa do irmão do presidente Lula está sendo investigada e nada aconteceu ainda. Por que será? A investigação não vai fazer o que vocês querem, que é prender o irmão do presidente Lula se ele não fez nada, só vai prender se ele fez. Mas vocês não podem colocar os bois na frente da carroça. Vocês sempre fazem isso e vocês sempre erram nisso. Por isso vocês chegam com informações erradas, atrasadas.
deturpadas. Se você gostou aqui do diretor-geral da Polícia Federal humilhando esse Marcel Van Hatten com respostas concisas e com dados verídicos, deixe seu like, seu comentário, compartilhe esse vídeo, se inscreve no canal, seja membro do canal, tudo isso ajuda muito para os bolsonaristas. O escândalo do INSS começou em 2019, faz o L e continua chorando. Pessoal, muito obrigado pela companhia, vejo vocês na próxima, se cuidem, até lá.